Hoje nós vamos iniciar a nossa palestra com alguns trechos de um lindo poema de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Pereira Franco. O nome do poema é Poema de Gratidão. Ele é muito longo, nós não vamos ler todo porque o nosso tempo é curto, mas Amélia Rodrigues, ela o tempo todo no poema vai agradecendo por várias coisas que a vida nos proporciona. É muito lindo. Vou colocar a cópia no site para quem quiser ver ele por inteiro, porque nos faz refletir o quanto temos que agradecer. Então vamos lá, eu vou ler algumas frases mais importantes. Muito obrigada, Senhor, pelo que me deste e pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Pela minha alegria de ouvir. Obrigado pela minha voz. Pelas minhas mãos que semeiam, que agasalham. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Que dentro dele exista a figura do amor, da mãe, do pai, a companhia de um cão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. E esse trecho é maravilhoso. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Por que devemos agradecer? Qual o sentido da gratidão? Seria o sentimento de gratidão a força que nos conecta a Deus? A gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Porque o sentimento de gratidão ele nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é felicidade. Quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele lhe presenteia, não é mesmo? Vejam esse lindo poema da Amélia Rodrigues. São pequenas coisas, o fato da gente enxergar, da gente poder andar, da gente ter as mãos que podem abençoar, ter um lar. E se não tivermos nada disso, porque passamos pelas provações, de não ter um corpo perfeito, de não poder enxergar, de não poder ter uma família, nós temos a Deus. E só por isso, como ela falou, nós já temos que ser infinitamente gratos. De sermos filhos de Deus e sabermos disso, saber que não estamos desamparados. Como é bom acreditar nisso, não é? Quantos são os que sofrem porque não acreditam? E a Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido
de Valdo Franco, ela tem um texto muito bonito e ela nos alerta sobre essa questão da gratidão. É no livro Desperte e Seja Feliz. Ela fala que reclamação é perda de tempo. É uma coisa que nós tanto fazemos, né? Principalmente quando estamos cansados de alguma situação, a gente reclama muito. Veja uma reflexão que ela nos traz. Somos espíritos imortais, encarnados, estamos na vida para aprender a desenvolver a disciplina, para aprender a exercer o controle do pensamento, amar, perdoar, trabalhar, realizar tudo que for bom para a nossa evolução, mas sempre com o sentimento de gratidão. Nesse exercício, nós vamos desenvolvendo harmonia íntima, paz e uma relação profunda com a espiritualidade superior e, portanto, com Deus, nosso Pai. Todos gostamos de viver. E por que será? Porque viver é bom e assim precisamos ser gratos à vida que Deus nos presenteou. Se temos o costume de reclamar, vamos nos esforçar para evitar esse sentimento e mudar esse padrão mental. Vamos trocar a reclamação pela gratidão. Exercício difícil, mas se estivermos atentos, nós conseguimos. Sejamos gratos. Vamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos proporciona. Muito difícil agradecer nos momentos complicados da vida, mas temos que fazer essa tentativa. Sabemos que não é por acaso que passamos por alguma dificuldade. Esse momento mesmo da pandemia, momento de transição do planeta, de resgate coletivo, é um momento de muito aprendizado. E temos que agradecer a oportunidade, sim, porque vamos evoluir muito com essa situação. A gratidão vai gerar uma sintonia positiva e, portanto, vai abrir portas, mostrar saídas, soluções e tudo mais para os conflitos internos. E por que não também para as dificuldades externas, né? Vai nos colocar numa posição de equilíbrio. Vamos conseguir observar mais tranquilamente e tirar as lições que tudo está nos oferecendo. Vai nos trazer paz interior. A vida é um presente a todos nós, por mais dolorida que ela se apresente. Reclamar não vai resolver, mas a oração sempre conforta, acalma e nos apresenta, na medida que nos sintonizamos com a espiritualidade maior, possibilidades de correção e solução para os problemas e dificuldades. Por que não, na oração, pedir a Deus que nos ajude e agradecer tudo que nos é proporcionado e que normalmente não percebemos, né? Então, nesse poema de gratidão, Amélia Rodrigues nos mostra, né, de uma maneira simples, como deveríamos sentir e viver a vida e agradecer o tempo todo por tudo que temos. E nesse trechinho que ela diz: mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a Ti, Senhor. Esse trecho é de uma beleza imensa, porque ela nos mostra, nesse sublime poema, todo o seu amor a Deus, nos presenteando de uma forma ímpar o seu agradecimento pela vida que esse Deus de amor lhe oferece. Não é mesmo? Porque muitos passam por situações bem dolorosas. Não tem mesmo um teto para se agasalhar, não tem uma cama, não tem um ombro amigo para poder se consolar, mas ele tem a Deus. Todos nós temos a Deus, ninguém está sozinho nesse mundo.
Existe uma frase que é atribuída a William Shakespeare que diz: a gratidão é o único tesouro dos humildes. Belíssima também, não é? Tantas coisas boas para nós refletirmos. Por isso que é importante estarmos aqui agora, lendo esse texto, refletindo sobre esse sentimento tão importante em nossas vidas. Podemos perceber que o sentimento de gratidão está sendo proferido em todos os recantos da vida, desde a natureza em suas profundas manifestações, até os anjos nos seus cânticos a Deus. E a doutrina espírita nos ensina a ser gratos, pois a reencarnação é um ato de amor. É uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar e, portanto, devemos agradecer esse retorno à existência terrena e suas infinitas possibilidades de nos reconstruir e crescer. Os encontros, os supostos desencontros e, por que não, os reencontros? São todas oportunidades que se nos apresentam para a nossa melhoria íntima, evolução e, portanto, mudanças em busca da sonhada felicidade, da paz e do equilíbrio que tanto desejamos. Então fica aqui essas reflexões, palavras do Espírito Emmanuel, do Espírito Joana de Ângeles e o lindo poema de Amélia Rodrigues, né, que nos fez refletir aí sobre esse sentimento de gratidão que todos temos que ter com relação a tudo que a vida nos apresenta. E assim terminamos esse tema desta noite com a nossa prece, sempre agradecendo a Deus e a Jesus por essas oportunidades de estudo, da doutrina espírita, terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Em nossas preces, lembremos sempre de agradecer. No Evangelho segundo o Espiritismo, a última parte, nós encontramos o capítulo Coletânea de Preces Espíritas. E tem uma parte que ele nos fala dos anjos guardiães, espíritos protetores. E todos nós temos um bom espírito, lembrem-se, né, que está ligado a nós desde o nascimento e que acompanha toda a nossa encarnação, nos dá toda a proteção de que necessitamos. E ele cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. E ele se sente feliz quando correspondemos à solicitude, mas também sofre quando nos vê sucumbir, né? Então, em nossas preces, que possamos invocá-lo, invocar o nosso espírito protetor, o nosso bom gênio, e lembrar que além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos muitos outros espíritos protetores, que por serem menos elevados, né, não são menos bons e generosos, são espíritos de parentes, amigos e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. E todos eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos das nossas vidas.
Então, elevemos sempre o pensamento, a prece a esses espíritos que são mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Ampararmos nas provas difíceis desta vida e pedir a todos eles que nos dê a força de sofrer as provações, desviar os maus pensamentos, esclarecer a nossa consciência sobre todas essas dificuldades, tirando dos nossos olhos o véu do orgulho. E que eles nos amparem e nos fortaleçam em todos os momentos, que possam nos ajudar diante das dificuldades, das escolhas que devemos fazer, que nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que possamos encontrar a força necessária através do auxílio desses benfeitores para nos fortalecermos perante as situações que a vida nos apresentar. Que Deus, nosso Pai, ampare a todos que nos ouvem nesse momento. E muita gratidão por esse momento. Que saibamos valorizar, seguir em frente, confiantes, que Deus está no leme e que nada nos faltará. Tudo tem uma razão de ser. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração que nos ouve. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Bem, hoje nós vamos, na nossa palestra doutrinária, falar sobre a influência moral do médium, né? Mas antes vamos pegar aqui do livro da Sueli Caldas Schubert, Mediunidade para Ser Feliz, só um trechinho aqui, para saber aqui. Olha, usualmente denomina-se médium aquele em quem a faculdade mediúnica se mostra de forma ostensiva. Entretanto, é bom saber que todos os seres humanos têm mediunidade em estado latente, como um princípio, uma semente que poderá ou não desabrochar no curso da existência terrena. Allan Kardec, o codificador da doutrina do Espiritismo, explica que todos os indivíduos, mais ou menos, médiums, no sentido de que somos influenciáveis pelas sugestões alheias, podendo estas partir de espíritos desencarnados que nos desejem influenciar. Isto se dá através da sintonia mental, da forma espontânea e natural, surgindo na mente do indivíduo como uma ideia, um pressentimento, que são também chamados de intuição. Isto pode estar sendo lançado por um espírito desencarnado, e a pessoa aceitará a ideia ou não, dependendo do livre-arbítrio. É importante saber que esta palavra médium significa que aquele que está no meio. Allan Kardec propôs esta terminologia, inclusive as palavras espiritismo, espírita, para designar coisas novas trazidas pelos espíritos superiores à humanidade. Assim, médium é o intermediário, aquele que intermedia a comunicação de um espírito com as demais pessoas. A eclosão da mediunidade não depende da religião, idade, raça ou sexo. Bom, então nós vamos ver aqui no livro dos médiuns, a segunda parte, o capítulo 20, influência moral do médium, que é muito importante. O médium tem que ter uma ascendência moral sobre o espírito, tanto para conversar com ele, quanto para que, se ele for um médium de psicofonia, ele possa receber sempre bons espíritos. Então vamos ver aqui o que diz o nosso querido Allan Kardec.
O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica, ou seja, ela está no nosso corpo. E, portanto, independe da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso. Pode ser que seja bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que então não é um privilégio de homens de bem? E por que há criaturas indignas que possuem no mais alto grau e a empregam no seu mau sentido? Todas as faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Podias perguntar por que Deus concede de boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa os meios de salvação dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus lhe permitiu esse dom que mais odiosa lhe parecesse a traição. Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem e que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disto? Se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar um meio a mais de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta. Há médiuns que recebem comunicações espontâneas quase frequentemente sobre um mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativa a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Sim. A finalidade é esclarecer-os a respeito do assunto constantemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que os espíritos falam sobre o orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá, por fim, abrir-lhes os olhos. Não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando-a por um defeito essencial, como o egoísmo, o orgulho, a leviandade, e que não receba de tempos em tempos alguma advertência dos espíritos. Então, eles estão sempre nos analisando, né? Ou seja, informando aquilo que a gente precisa, mas não de forma direta, sempre indiretamente. O mal é que, na maioria das vezes, ele, o médium, né, não a toma para si mesmo. Observação. Os espíritos dão as suas lições quase sempre com reserva, de maneira indireta, para deixarem maior mérito aos que aproveitam. Mas são tais as cegueiras e orgulho de certas pessoas que elas não reconhecem as lições recebidas. E ainda mais, seu espírito lhe dá a entender que se referem a elas, zangam-se, chamam o espírito de mentiroso ou atrevido. Somos muito orgulhosos, né? Basta isso para mostrar que o espírito tem razão. Ao receber lições de sentido geral, sem aplicação pessoal, o médium não age como instrumento passivo ao serviço da instrução dos outros. Quase sempre, esses avisos e conselhos não são dirigidos a ele, mas a outras pessoas que só podemos atingir através da sua mediunidade. Mas ele também, se não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar a sua parte. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Então, veja, o médium
é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Por isso, quando damos instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem as facilidades necessárias. Mas podes estar certos de que chegará o tempo em que bons médiuns serão muito comuns, para que os espíritos bons não precisem mais servir-se de maus instrumentos. Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces todos os segredos da sua alma? Além disso, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo, e pode também necessitar de uma lição para que se mantenha vigilante. Porque os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade, que poderiam fazer muito bem, se tornem instrumentos do erro. Eles procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. É absolutamente impossível receber boas comunicações por um médium imperfeito? Vamos ver a resposta. Olha, um médium imperfeito pode, às vezes, obter boas coisas, porque se tem uma boa faculdade, os bons espíritos podem servir-se dele na falta de outro, em determinada circunstância. Mas não o fazem sempre, pois quando encontram outro melhor que lhes convém, lhe dão preferência, ou substituem o médium. Observação. Deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que um médium deixa de ser bem assistido, torna-se, por suas imperfeições, presa de espíritos enganadores. Quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e o afastam das pessoas sérias, bem-intencionadas, de cuja boa-fé poderiam abusar. Neste caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Perfeito é pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Se ele simpatiza apenas com bons espíritos, como estes permitem que seja enganado? Os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam às vezes enganados, para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. Isto deve servir-lhe de lição. As comunicações falsas que recebe de quando em quando são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo, que basta virar a manivela do seu instrumento para obter belas áreas. Bem simples, né? Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos cheque sem qualquer alteração? Desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho. Ambos são necessários. Se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis, isto não é um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz chega sempre àquele que deseja receber.
Aquele que deseja esclarecer deve fugir das trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que consideras como personificações do bem não atende de boa vontade aos que têm coração manchado de orgulho, de cupidez e falta de caridade. Que se livrem, pois, de toda a vaidade humana os que desejam esclarecer-se e humilhem a sua própria razão ante o poder infinito do Criador. Será essa a melhor prova da sua sinceridade, e todos podem cumprir esta condição. Se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento no tocante à moral, exerce grande influência, porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium, e para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles, se assim podemos dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou repulsão, segundo o grau de semelhança ou dissemelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Então é por isso que nós temos que ter ascendência moral sobre o espírito, né? Se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos na que ele apelou. As qualidades que atraem de preferência aos espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que se afastam são o orgulho, o egoísmo, inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Então, está aqui as duas formas de termos os espíritos juntos de nós e aqueles que se afastam de nós. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque essa é a que menos a gente se confessa a si mesmo. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, que sem ele seriam instrumentos excelentes e muito úteis. Tornam-se presas de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pela mais amarga decepção. Então, o orgulho é a principal porta aberta. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos, para os quais é necessário chamar a atenção, porque é ele um dos elementos que mais devem despertar a desconfiança sobre a veracidade das suas comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que a transmite. Isto resulta um certo desdém por tudo o que não procede deles, que julgam possuir o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores deslumbram o médium. E, como o seu amor próprio sofreria se tivessem de se confessar enganados, repelem toda espécie de conselhos, até mesmo os que evitam, afastando-se dos amigos de quem quer que lhes pudesse abrir os olhos. Ou seja, aquele médium obsediado nunca admite isso, né? Se concordarem em ouvir essas pessoas, não dão nenhuma importância às suas advertências, porque duvidar da superioridade do espírito que os guias seria quase uma profanação. Chocam-se com a menor discordância com a mais leve observação crítica e chegam às vezes a odiar
até as pessoas que lhe prestam serviços, favorecendo esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores. Esses mesmos espíritos tudo fazem para entreter nas suas ilusões, levando-os ingenuamente a considerar os maiores absurdos como coisas sublimes. Então, muito cuidado os médiuns, né? Assim, confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas, desprezo pelas que não vieram por seu intermédio, considerações irrefletidas pelos grandes nomes, rejeição de conselhos, repulsas a qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência, são essas as características dos médiuns orgulhosos. Necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelos que dele se servem. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado, elogiado, julgando-se indispensável e logo afetado pelos ares de importância e desdém, quando presta o seu concurso. Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Portanto, nós nunca devemos elogiar os médiuns, né? Por quê? Para que não aconteça essa situação que ele acabou de descrever aqui. Nós devemos tratar todos de maneira igual, né? Nenhum é melhor do que o outro. A espiritualidade sabe a informação que nós temos de receber, principalmente na psicofonia, e aqueles que fazem o esclarecimento junto ao espírito incorporado também vão receber da espiritualidade uma atenção para que sejam intuídos a dizer aquilo que é necessário na comunicação. Então, nós devemos levar tudo isso aqui em consideração para podermos ser médiuns com influências morais, ou seja, ascensão moral sobre o espírito. Bem, vamos terminar por aqui. Muito obrigado. Eu desejo um bom dia a todos.